A paz do Senhor, meus irmãos. Eu hoje estou aqui para compartilhar com você aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração. E eu me sinto indigno pelo que Deus me deu. Porém, assim como Deus usou 3 reis magos no passado, Ele também pode estar me usando neste momento. E eu vou fazer aquilo que Ele quer. Por quê? Porque eu sempre questionei a Deus, porque o livro de Pedro diz que a profecia serve para iluminar, para nos dizer por onde a gente tem que ir, etc, etc. E você pega uma profecia na Bíblia, por exemplo, Apocalipse 17, nos quais ninguém consegue identificar, ninguém sabe dizer o porquê de nada. Eu falei, Senhor, então para que a profecia? E aí, o Senhor Deus me deu a interpretação que eu quero divulgar com você agora, para que você, junto comigo, possamos decifrar aquilo que Deus tinha para nós nos nossos dias. E eu quero fazer com você a gente destrinchar a Bíblia versículo por versículo do Apocalipse 17. Não vou me ater a todo o capítulo, mas eu quero somente os 11 primeiros versículos, porque eu acho que os versículos restantes desse capítulo não há problema nenhum em você identificar e reconhecer. Você sabendo tudo o que aconteceu até o verso 11, dos versos seguintes você vai identificar facilmente. Mas também me coloco à disposição para ajudá-lo naquilo que você quiser. Quero te dizer que o meu Instagram é Edmar Dornelas. Se você quiser falar comigo, me mandar mensagem, pode ficar à vontade. E naquilo que você assim não concordar e quiser debater comigo, a gente pode, num papo saudável, conversar e chegar a um denominador comum. Não sou o dono da verdade. Não tenho pretensão nenhuma com esse vídeo de ter curtidas, de ter visualizações, etc, etc. Não. Esse não é meu objetivo. Meu objetivo é falar para você aquilo que o Senhor Deus propôs no meu coração. Então, vou começar lendo para você os 11 primeiros versículos do capítulo 17. Você, por favor, pega a sua Bíblia, acompanhe comigo e depois que eu ler os 11, a gente vai destrinchar versículo por versículo. Vamos lá. Verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho da sua devassidão, com que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era, não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era
e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Agora vamos lá, parece enrolado, né? Agora vamos, em nome de Jesus, destrinchar aquilo que Deus deixou para a gente. No verso 1, a Bíblia diz assim: veio um dos 7 anjos que tem 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então, aqui no verso 1, a gente tem que assim se concentrar na missão do anjo. O que o anjo veio fazer? Ele veio mostrar para João o julgamento da grande meretriz. E ele fala: a que está sentada sobre muitas águas. Pois bem, que grande meretriz é essa? Que águas são essas? No próprio verso 15, porque a gente usa o método de que a Bíblia explica a Bíblia, ou seja, eu não posso dizer para você, eu acho que a água é isso e aquilo. Não, vamos a Bíblia dizer tudo que acha. E aqui está dizendo que a mulher, a grande meretriz, está sentada sobre muitas águas. Se você for no verso 15, do próprio capítulo 17, a Bíblia diz que essas águas, quando o anjo dá a interpretação para João, ele fala, são povos, línguas e nações. Então, multidões. Então, a gente não tem mais o que falar, porque o anjo falou, a água é povos, língua, multidões e nação, pessoas. Então, essa mulher está sentada entre, ou está colocada, né, entre muitas pessoas. E aí, nos versos seguintes, ele continua falando da mulher, para você saber quem é essa grande meretriz. E aí ele fala que no verso 2, ela prostituiu os reis da terra. No verso 3, ele fala que ela estava montada numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, e que essa besta, veja bem, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. A Bíblia diz isso. No verso 4, a Bíblia diz que ela se vestia de púrpura e de escarlate. Era adornada de ouro, de pedras preciosas e pérola. Tinha um cálice de ouro na mão. Transbordava de abominações e com imundícias da sua própria prostituição. No verso 5, a Bíblia chama essa grande meretriz de Babilônia. A grande meretriz, tá? No verso 7, ele dá mais um detalhe dessa mulher. A mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E ele fala no verso 9 que as 7 cabeças da besta também representava 7 montes nos quais a mulher está assentada. Bom, se você considerar que mulher na Bíblia, em profecia, é igreja, e para isso a gente se baseia na própria Bíblia para te dizer isso, livro de Isaías, capítulo 54, de 1 e 5, Jeremias 6, verso 2, 2 Coríntios 11, 2, Efésios 5, 22 e 24. Então, e no verso 18 do mesmo capítulo 17, a Bíblia fala que essa grande meretriz é uma grande cidade que domina sobre os reis da terra. Por aí, dá para você chegar à conclusão de quem nós estamos falando. Se mulher, na Bíblia, em profecia, é uma igreja, e essa igreja
está no meio de muitas águas, de muitas pessoas, tem muitos seguidores, é adornada com ouro, pérolas, pedras preciosas e outras coisas mais. E uma coisa assim, um fato muito determinante, é que ela está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Baseado nessas informações, a gente entende que a Bíblia está falando da Igreja Católica. Interessante que ele dá o detalhe que essa mulher, ela está sentada sobre 7 montes. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a igreja está sentada. E ali você sabe que a Igreja Católica, ela está situada sobre 7 montes. Monte Palatino, Célio, Capidóglio, Aventino, Viminale, Quirinale e Esquilino. São os montes nos quais a Igreja Católica está sentada. Eu não conheço outra igreja que tenha essas características. Então, eu entendo que Deus, quando fala que da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas, eu entendo que Deus está falando da igreja católica, infelizmente. E aqui eu quero te dizer o seguinte: identificamos então a grande meretriz. Quem é a grande meretriz, de acordo com o que a gente leu aqui, que a Bíblia relata, não só no capítulo 17, mas em outros versos da Bíblia, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Só que a Bíblia diz que a mulher, a grande meretriz, ela estava sentada numa besta. E essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Que besta é essa que tem 7 cabeças e 10 chifres? Aí nós temos que ir para Apocalipse capítulo 13. Em Apocalipse capítulo 13, ele fala de 2 bestas. Uma que emerge do mar, água, no meio de muitas pessoas, que a gente já leu a tradução. E uma outra que emerge da terra. E essa, então, está longe de pessoas, ela é deserta. E aí você vai entender quem é essa besta e o que ela faz. A Bíblia diz, através do verso 11 do Apocalipse capítulo 13, onde ele começa a falar da besta que emerge da terra, ele diz que essa besta tem algumas características. Ela tem 2 chifres. Essa besta tem 2 chifres. A Bíblia também fala que ele parece um cordeiro, mas fala como dragão. No verso 12, ele diz que ele exerce toda a autoridade da primeira besta na presença dela. E ele faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, a besta que emerge do mar. No verso 13, ele diz que essa besta, a que emerge da terra, ele opera grandes sinais e faz até fogo cair no céu. Ele é muito poderoso, né? No verso 14, diz que ele seduz os habitantes da terra por causa dos sinais. Então veja você que ele está seduzindo os habitantes da terra, não porque fala isso ou aquilo, mas por causa dos sinais. Ele é forte, ele é poderoso. E ele diz aqui ainda no verso 15, faz uma imagem da besta para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer quantos não adorassem a besta que emerge do mar. Capítulo 13. Depois você vai lendo aí devagar para você entender melhor. Fez, no verso 16 diz, faz todos receberem uma marca na mão direita e na fronte. Ninguém, no verso 17 diz, poderá comprar nem vender que não tiver a marca que essa besta vai impor naqueles que não adorarem a imagem da besta que emerge do mar. Aí você vai pensar, mas que besta é essa? Que besta na Bíblia também é um reino. E aqui
irmãos, começa a falar para você. Essa besta que emerge da terra é os Estados Unidos. A Bíblia diz que ele tem 2 chifres. 2 chifres são os 2 partidos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm apenas 2 partidos que dirigem o seu país. São os democratas e os republicanos. São os 2 países. Então entendemos que esses 2 chifres, ele se refere a esses 2 partidos. E tem mais. Ele vai falando agora a respeito, capítulo 17, ele vai falando agora, a gente vai identificando, que essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Veja você que aqui no verso 7, o anjo é claro. A besta tem 7 cabeças e 10 chifres. O que acontece com alguma interpretação? Que ele pegou as 7 cabeças e colocou na mulher. Mas a mulher, ela não tem 7 cabeças. Quem tem 7 cabeças é a besta que emerge da terra, que é os Estados Unidos. E a besta, e o anjo ainda fala que essas 7 cabeças, que representam os 7 montes nos quais a mulher está sentada, ele também representa 7 reis. 7 reis. Ou seja, a besta tem 7 cabeças que representam 7 reis. Então, esses 7 reis não são da mulher, são da besta. E se você considerar que a besta é os Estados Unidos, então ele está falando de 7 reis dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos da América. Esses 7 reis, aí você fala assim, mas como assim? Porque os Estados Unidos, eles já têm mais de 40 presidentes. Como fala que ele tem 7 reis? Só que os Estados Unidos nem sempre foi a besta. Quando ele passou a ser a besta? Quando ele assumiu o domínio, o poderio, que pode fazer qualquer coisa contra qualquer um. Imagine você que ele toma partido, ele faz o que quer, quando bem entende e por aí vai. Mas quando isso passou a acontecer? Isso passou a acontecer quando Ronald Reagan, com os Estados Unidos, ganharam a Guerra Fria. Quando eles ganharam, que até então os Estados Unidos não ganharam a Guerra Fria, havia uma dúvida se seria os Estados Unidos ou se seria a Rússia, porque diziam que os Estados Unidos era mais forte do que a Rússia por terra e a Rússia era mais forte que os Estados Unidos pelo mar. Mas quando os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria, ficou determinado então que ele era o país mais poderoso do mundo. E se a gente começar a contar desse período para cá, você vai ver que nós estamos dentro do período profético. Isso aconteceu durante a presidência do presidente Ronald Reagan. Ronald Reagan foi o presidente que estava no comando dos Estados Unidos quando os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria. Então, desses 7 reis, Ronald Reagan é o primeiro presidente, é o primeiro rei. Depois do Ronald Reagan, que ficou 2 períodos, ele foi eleito e reeleito, o próximo presidente foi George Bush, o pai. George Bush ganhou as eleições e passou a ser o segundo presidente, o segundo dos reis que a Bíblia fala. E George Bush ficou apenas um mandato. O terceiro presidente que veio após George Bush foi Bill Clinton. Bill Clinton ganhou e também ficou 2 mandatos. O quarto presidente foi George Bush, agora o filho, que também ficou 2 mandatos. Depois de George Bush, o filho, o quinto presidente foi Barack Obama, que também ficou 2 mandatos no poder. Depois de Barack Obama, o sexto presidente foi
Donald Trump, o 6º presidente, que ficou apenas um mandato. Depois de Donald Trump, a Bíblia fala, a Bíblia não, a história nos diz que Joe Biden assumiu como o 7º presidente, 7º rei dos Estados Unidos, um dos 7 reis da besta. E a Bíblia agora fala que o oitavo rei, ele procede dos 7. Aí você vê, dos 7 reis que houve, o 7º, a Bíblia fala que ele tinha que ficar pouco tempo. Ele convém que fique pouco tempo. E você vê que dos presidentes todos que eu te falei, a maioria ficou 2 mandatos. Só um presidente que ficou um mandato, que foi o George Bush pai. E agora, o próximo a ficar um mandato, sem contar Donald Trump, porque ele voltou, foi Joe Biden, que ele ficou apenas um mandato, cumprindo o que a Bíblia diz. Pouco tempo em relação ao que outros ficaram. E a Bíblia agora vem e diz assim, desses presidentes, desses 7 reis, 5 caíram. 5. E se você pegar os 5 primeiros presidentes dos Estados Unidos, você vai ver que 2 já morreram, que foi Ronald Reagan e George Bush pai. E os outros 3, Bill Clinton, George Bush filho e Barack Obama, eles são inelegíveis porque já ficaram 2 mandatos. Então não dá para ele voltar. O único que dá para voltar, que daria para voltar, seria o 6º, que é Donald Trump. Aí a Bíblia fala que agora vem o 7º, que ia ficar pouco tempo, e a Bíblia fala que o 8º seria um dos 7. Ora, se o 8º seria um dos 7, os 5 caíram, o 7º ia ficar pouco tempo, só restou um para poder ser o 8º rei. E o 8º rei, a Bíblia fala que é Donald Trump. Donald Trump foi o 6º, foi um dos 7 e agora volta como o 8º rei. Sabe, amigos, se você vê aqui na Bíblia, a Bíblia diz assim, ó, a besta que viste, está falando dele, ele foi o 6º, não é durante o período de Joe Biden, está para emergir do abismo, já emergiu, já é o 8º rei, já foi eleito e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era, não é, mas aparecerá. Ele voltou. Ele era, não é, e agora voltou como 8º rei. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, como nós falamos, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Eu estou aqui seguindo o que a Bíblia diz. A Bíblia não fala que é 7 reinos, que é outra coisa. A Bíblia diz 7 reis, e eu estou me baseando no que a Bíblia diz. Dos quais, conforme lhe falei, 5 caíram, que foram os 5 presidentes que não podem voltar, 2 porque morreram, e 3 porque já foram eleitos por 2 mandatos, e a legislação dos Estados Unidos não permite que ele seja reeleito. Por isso, Donald Trump está empenhado em mudar a lei dos Estados Unidos. Eu, particularmente, não acredito que ele vai conseguir, porque a Bíblia diz que o 7º ficou pouco tempo, já por causa disso, porque já não havia muito tempo. E agora ele fala assim, quando chegar vai durar pouco tempo. E a besta que era Trump, não é, durante o período de Joe Biden, também é ele o 8º rei. E ele é o 8º presidente dos Estados Unidos. E a Bíblia diz mais, procede do 7 e caminha para a destruição. Amigo, por que eu estou falando isso para você? Podia ler isso, guardar para mim e não divulgar nada. Mas eu estou falando isso para você porque a Bíblia está nos falando. Eu tenho alguns amigos que eu gosto muito, mas que eles já falaram para mim assim, Jesus, não vem agora. Nós vamos todos morrer. Jesus vai ainda demorar muito tempo para voltar.
E eu venho te dizer que através da Bíblia eu te digo, Jesus não vai demorar a voltar. Ele nos deu essa profecia para te dizer que nós estamos no 8º rei. Lamento muito, mas você que quer ver a salvação dos seus filhos, dos seus pais, de amigos tão legais que você fala, poxa, eu quero que essa pessoa esteja no céu. Você vai ter que abandonar seu time de futebol, seus grandes investimentos, e você tem que partir para a pregação do Evangelho. Porque lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, Jesus falou assim, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Agora que ele sabe que Donald Trump é o 8º rei, que lhe falta muito menos tempo ainda, e ele tem trabalhado incessantemente para nos levar à perdição. Mas nós, em nome de Jesus, vamos pregar o Evangelho e vamos fazer como Moisés, colocar um alvo no nosso coração. Nenhuma alma ficará. Nós vamos lutar para salvar todas as pessoas em nome de Jesus. Por isso, eu estou falando com você neste momento. Abre o teu coração. Vamos orar a Deus, pedir a Deus para que derrame o seu Santo Espírito sobre nós. E a gente, cheio do Espírito Santo de Deus, preguemos o Evangelho e preguemos a salvação para todo mundo, todo povo, toda língua, toda nação, toda multidão que houver, possam escutar a mensagem, porque o tempo de Cristo está chegando. Eu queria te convidar para a gente orar e terminar essa pequena meditação. Bom Deus, te agradecemos muitíssimo, porque mesmo eu não sendo ninguém, o Senhor me deu a interpretação da sua palavra. E eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a tua palavra e que ela possa ser divulgada a todos os corações, que a gente não só possamos saber, mas que possamos fazer uso do tempo que a gente tem da maneira que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Como último recado, eu quero te dizer que não busco com esse vídeo curtida, não busco nesse vídeo visualização, não busco nada. Se caso isso aconteça, é porque Deus que levou para que isso acontecesse. E se Deus não quiser, não for de Deus o que eu falei para vocês, Ele mesmo vai se encarregar de acabar com tudo. Agora, se for dele, não terá jeito. Nós vamos mesmo, estamos mesmo no 8º rei. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.